Amém? Glória a Deus. Quantos estão felizes nessa noite? Digam glória a Deus. Quantos estão alegres? Digam aleluia. Bom estar aqui mais uma vez. Confesso, estou um pouco nervoso. Quanto tempo que eu não prego aqui. Preguei esses dias lá, também foi domingo na congregação. E assim a nossa pastora que ia pregar, acabou eu pregando. Se eu gaguejar um pouco, peço perdão, mas assim mesmo, conforme a gente vai desenvolvendo, o Espírito Santo vai bradando. Nosso missionário, nosso evangelista ali também, homens de Deus, pregam muito. Fica difícil pregar no meio desses homens, mas glória a Deus. Abra comigo no livro de Êxodo, capítulo 17, seu versículo 8 em diante. Livro de Êxodo, capítulo 17, seu versículo 8 até o 16. Todos acharam? Livro do Êxodo, capítulo 17, versículo 8 ao 16. Diz assim: Sucedeu que os amalequitas vieram atacar os israelitas em Refidim. Então Moisés disse a Josué: Escolha alguns dos nossos homens e lute contra os amalequitas. Amanhã tomarei posição no alto da colina, com a vara de Deus em minhas mãos. Josué foi então lutar contra os amalequitas, conforme Moisés tinha ordenado. Moisés, Arão e Hur, porém, subiram ao alto da colina. Enquanto Moisés mantinha as mãos erguidas, os israelitas venciam. Quando, porém, as abaixava, os amalequitas venciam. Quando as mãos de Moisés já estavam cansadas, eles pegaram uma pedra e a colocaram debaixo dele, para que nela se assentasse. Arão e Hur mantiveram erguidas as mãos de Moisés, um de cada lado, de modo que as mãos permaneceram firmes até o pôr do sol. E Josué derrotou o exército amalequita ao fio da espada. Depois o Senhor disse a Moisés: Escreva isto no rolo, como memorial, e declare a Josué que farei que os amalequitas sejam esquecidos para sempre debaixo do céu. Moisés construiu um altar e chamou-lhe: O Senhor é minha bandeira, e jurou pelo trono do Senhor: O Senhor fará guerra contra os amalequitas de geração em geração. Coloque a sua Bíblia no assento, vamos orar mais uma vez. Senhor, nesse momento, Pai, quero te agradecer, pedir perdão pelos nossos pecados. Senhor, que o Senhor, Pai, possa nos dar um entendimento e a revelação da Tua Palavra. Nos colocamos, Pai, dependentes de Ti, não tenho nada preparado, mas eu creio que o Senhor falará aos nossos corações nessa noite, nos dará uma direção. Toma cada um de nós, em nome de Jesus, amém. Pode tomar o seu assento. Aleluia. Meus irmãos, nós conhecemos bem a história do Êxodo. Tudo vai se iniciar em Abraão, em Gênesis capítulo 12. Deus vai aparecer para Abraão e vai fazer um chamado a Abraão. Vai pedir para Abraão sair da sua terra, da sua parentela, da casa do seu pai, e ir para uma terra que Deus ainda ia mostrar a ele. Abraão vai crer naquilo que Deus vai dizer a ele e vai partir para uma terra que ele ainda não tinha visto, numa terra que ele ainda não sabia o que tinha nessa terra, e Deus ali vai fazer algumas promessas para Abraão. Abraão seria pai de uma grande nação e seria abençoada através da sua família, famílias na terra seriam abençoadas. Então Abraão sai com uma promessa, e Abraão agora vai esperar algum tempo para essa promessa se cumprir em sua vida. Aleluia. Que é a vinda do seu filho Isaac, e através de Isaac o povo ia gerar uma grande nação. Abraão ia gerar uma grande nação, ia ter um povo grande na terra que se chamaria os israelitas. E Abraão sai. Abraão tem Isaac, a sua esposa Sara gera Isaac, e aí por diante Isaac, Jacó,
chega no Egito. No Egito ali, José, através de um sonho que Deus revelou a José, que Faraó vai sonhar 7 anos de fome, 7 anos de prosperidade. José revela o sonho após passar numa cisterna, após ser preso, após ser caluniado pela mulher de Potifar. Deus honra José. José agora cresce e se torna governador do Egito. A promessa está se cumprindo em geração em geração. José, a Bíblia vai dizer que José morre. E José morrendo, se levanta um faraó que não conhecia as obras que Deus fez através de José e não conhecia José. Esse faraó vai olhar e vai ver o povo de Israel, os hebreus, crescendo e se multiplicando pela terra. O povo era tão grande que a Bíblia vai dizer que o povo era forte, o povo se multiplicava. Esse faraó agora vai afligir o povo, tentando parar o impedimento e o crescimento do povo. O faraó vai ver agora e vai dizer para o teu soldado, para o seu povo, ó, vamos parar o impedimento do crescimento deles, vamos parar com esse povo está crescendo muito, a ponto desse povo se unir com os inimigos e acabar com a gente e fugir. Isso aqui me chamou a atenção porque o medo de Faraó é a união. O medo de Faraó é que os hebreus se unam para guerrear com ele. Isso aqui é interessante porque o medo do diabo é esse, quando a gente se une para guerrear com ele. O medo do inimigo é esse, nós se unimos como igreja, como família, para guerrear com ele. Então a intenção de Faraó e do diabo é parar o crescimento. Ó, vamos infligir ele, vamos afligir, vamos botar carga pesada, vamos botar eles para trabalhar, vamos açoitar, vamos escravizar ele, assim vai parar o crescimento. Mas só que Faraó e o diabo não entende que o crescimento não vem da parte do povo, vem de uma palavra liberada. Aleluia! Eu vou repetir isso aqui de novo. O crescimento do povo não vem deles mesmos, mas vem de uma palavra que foi liberada a Abraão. Abraão, de você eu vou fazer uma grande nação, uma grande descendência. Talvez o inimigo tenha tentado parar o seu ministério, talvez o inimigo tenha tentado parar a sua família, talvez o inimigo tenha tentado parar a sua casa, mas só que ele não entendeu que a palavra, o crescimento que você está tendo é a promessa que Deus fez dentro da sua casa, é a promessa que Deus fez dentro da sua vida, é a promessa que Deus fez dentro da sua família. É por isso que ele está olhando o crescimento e está dizendo, eu vou parar, eu vou destruir. Mas quanto mais afligir o povo, mais o povo crescia e se multiplicava. É assim na vida do crente. Aleluia. O diabo ele tenta afligir, ele tenta bater, ele tenta destruir, mas quanto mais ele tenta fazer alguma coisa para parar a nossa vida, para parar o nosso ministério, para parar a nossa chamada, para parar a nossa família, mais a gente está crescendo, mais a gente está se multiplicando, mais a gente está desenvolvendo. Aleluia! Oh, glória a Deus! O povo cresce, não para. Com isso, o Faraó agora vai chamar as parteiras e vai dizer, ó, quando a Zebra é teu filho, vocês matam. Só que elas vão dizer que a Zebra é mais sábia. E quando ela chega, elas já geraram, já guardaram, já esconderam os filhos, não tem como matar. Elas temeram o Senhor, e o Senhor vai multiplicar, vai dar família para elas, ela vai crescer, vai se passar. Moisés nasce também, cresce, é sustentada pela filha de Faraó, cresce no Egito com toda a sabedoria, educação do Egito, ciência e tal. Nós conhecemos a história. Passa o tempo, Moisés vai para o deserto, vive 40 anos no deserto. Deus aparece para Moisés diante de uma sarça ardente, fala para Moisés voltar para o Egito, que iria libertar o povo, que o povo está sendo oprimido, está sendo escravizado. Moisés volta para o Egito com seu irmão Arão, e ali agora começa um processo de guerra. Faraó, com o coração endurecido, não permite o povo ir ao deserto adorar o Senhor. Deus agora manda 10 pragas que destrói o Egito, devasta o Egito, mata os primogênitos, mata o filho de Faraó, até que Faraó deixa o povo partir. Faraó vai atrás do povo ainda. Moisés e o povo estão de frente ao Mar Vermelho. O Egito está vindo. O exército de Faraó está vindo atrás do povo. Mas só que Deus manda Moisés estender o cajado, o mar se abre,
O povo passa, quando o exército de Faraó tenta passar, o mar se fecha e o exército de Faraó é destruído. Nós conhecemos muito bem essa história. Vai se passar para o outro lado, o povo vai agora cantar e adorar, porque Deus fez grandes coisas e Deus livrou ele da escravidão, o povo agora é livre. Mas só que vai passar algum tempo que vai faltar água, o povo vai murmurar, vai faltar comida, o povo vai murmurar, mas é Deus provando o povo para saber o que eles precisavam entender, que eles tinham dentro do coração deles. Aleluia! Não era Deus que estava provando para saber, não, Deus ele é onisciente, ele conhece. É para o povo saber o que eles próprios tinham em seu coração. A primeira prova o povo pensou em voltar para o Egito. A primeira dificuldade o povo pensa em voltar para o Egito. A primeira necessidade o povo pensa em voltar para o Egito. O povo estava passando por uma estrutura. Eles precisavam passar por um amadurecimento. E Deus permite algumas coisas na nossa vida para a gente amadurecer. Deus permite algumas coisas na nossa vida para formar um caráter forte na gente. Deus precisa permitir algumas coisas na nossa vida para a nossa fé começar a ser forte, robusta, para a gente qualquer coisinha, qualquer dificuldade, qualquer necessidade, a gente quer largar tudo, quer sair da igreja, quer abandonar Deus. Aí eu fico imaginando, imagine se Jesus Cristo naquela cruz dissesse: eu vou descer da cruz, eu não vou morrer por eles, é eles que vai para o inferno. Mas não, o próprio Jesus deu a sua vida por mim, por você. O próprio Jesus foi açoitado por mim, por você. O próprio Jesus foi colocado uma coroa de espinho que furava a cabeça dele por mim, por você. Imagine se ele decidisse descer da cruz e falasse: Pai, envia os teus anjos e me liberta daqui, porque eu vou morrer, eu vou sofrer, isso ainda vai pecar. Mas não, Deus não desistiu de você, Deus não desistiu da sua casa. Ele morreu por você, ele morreu pela sua casa, ele morreu pela sua família, ele não desistiu. E você vai desistir porque é verdade. Aleluia. Glórias a você Deus. não entende como está a minha vida? Eu não entendo, não sei. Às vezes eu não tenho muita intimidade para saber, mas Deus sabe, Ele conhece. E por que você quer desistir? Se no meio desse processo Ele está contigo, se no meio dessa necessidade Ele está contigo, se no meio dessa escassez Ele está contigo, se no meio dessa guerra Ele está contigo, que no meio desse tropeço Ele está contigo. Deus, Ele não te abandonou ainda, aleluia, que você possa questionar. Ele está dizendo: eu estou contigo, essa fase vai passar, esse deserto vai passar, aleluia, o teu rumo e a tua chegada é até a terra prometida. A promessa que eu fiz para você, eu vou cumprir até chegar ao propósito dele. Aleluia! Meus irmãos, passa esse tempo todo. Chegamos no capítulo 17. Aleluia! Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. No capítulo 17, a Bíblia vai dizer que vai faltar água. Não havia água para beber, o povo está num deserto de sim. Deserto é lugar de escassez, é lugar onde não tem muita provisão. Você caminha e não encontra água. Você caminha e não encontra alimento. De dia o sol é escaldante, a cerca de chegar quase a 100 graus. À noite é um frio terrível, abaixo de não sei quantos graus. Então há uma dificuldade no deserto. Mas só que o povo está caminhando nessa dificuldade. Quando o povo chega no lugar onde vai se chamar Meribá, ali Deus ele vai providenciar água. Deus vai dizer para Moisés ferir a rocha. Moisés fere a rocha e ali a rocha dá água para eles beber. Só que enquanto está faltando água, o povo está murmurando, o povo está questionando. E esse questionamento do povo, o povo está tão revoltado com a falta de água que eles vão querer apedrejar Moisés. Moisés é o líder do povo que tirou o povo do Egito e agora o povo quer apedrejar Moisés. Houve-se uma contenda e essa contenda dividiu o povo. Essa briga que houve por falta de água dividiu o povo. E aí nesse momento de divisão que o inimigo ele vê uma oportunidade de atacar o povo. Isso aqui é interessante, se nós formos olhar, o inimigo esperou uma oportunidade de o povo se dividir para poder atacar. Meu Deus! E quem é esse povo? São os amalequitas. Deuteronômio capítulo 20
25, vai dizer que eles são tão maus que eles vão ver o povo que está atrás, que está cansado, debilitado, e vai atacar eles, vai acabar com eles. Enquanto tem um povo forte lá na frente, tem um povo cansado aqui atrás. É nesse momento que o inimigo usa de estratégia para quê? Para parar o povo, para matar o povo. É nesse momento que Moisés ele vai agir de estratégia, vai chamar o povo e reunir, e vai dizer: olha, Josué, vai para a guerra, pega a espada, vai para a batalha, que eu vou para o monte me posicionar para orar. Isso aqui é interessante porque o inimigo usa de estratégia, porque está ao nosso derredor. É no momento de fragilidade que ele usa para nos atacar. É no momento que a nossa casa está em guerra que ele usa para nos atacar. É no momento que nós estamos brigados que ele usa para nos atacar. É no momento de dificuldade que ele usa para nos atacar. É no momento que nós estamos divididos que o inimigo entra, aleluia, e quer nos destruir. É no momento de divisão que quem está mais cansado ele ataca, ele separa, aleluia, ele quer aniquilar, ele quer destruir. Mas só que Moisés, tendo sabedoria, ele vai dizer: o inimigo não vai destruir para sempre, porque eu vou me posicionar, aleluia. O inimigo só destrói a sua casa enquanto você não se posiciona. O inimigo só destrói sua família enquanto você não se posiciona. O inimigo só destrói seu casamento enquanto você não se posiciona. É culto da família, é necessário que a gente se posicionar para ganhar a guerra. Enquanto você não se posiciona, o inimigo está ganhando a guerra. Mas quando você se decidir se posicionar, o inimigo vai perder, o inimigo vai ser destruído, o inimigo vai ser aniquilado, porque tem alguém posicionado. Aleluia. Moisés disse: Josué, vai para a guerra. E você, Moisés, vai fazer o que? Vai? Não, eu preciso me posicionar em oração. Aleluia. Oh, Jesus, aleluia. O inimigo tem brincado porque você deixou de orar. O inimigo tem ganhado essa guerra porque você deixou de orar. O inimigo tem entrado dentro da sua casa porque você deixou de orar. Porque enquanto você orava, ele não entrava. Enquanto você orava, Deus dava livramento. Enquanto você orava, a guerra, aleluia, já estava vencida. Mas quando você negligenciou a arma que Deus falou, aleluia, para a gente lutar, o inimigo começou a vencer. O inimigo começou a crescer. O inimigo começou a ganhar. E essa é uma verdade. A minha esposa, ela não é crente, mas eu falei para ela: vamos entrar num propósito de oração. E para a glória de Deus, ela está comigo no propósito de oração. aleluia. Tem acontecido algumas coisas e a gente que está sensível ao Espírito, a gente consegue sentir. Esses dias eu senti uma opressão do inimigo. De madrugada eu acordei e orei. Eu falei: Senhor, eu não aceito a opressão dele dentro da minha casa. Ainda que minha esposa não esteja caminhando, mas eu estou na posição. E se eu estou na posição, eu não quero a opressão dele aqui. Já que ele quer guerra, então eu vou declarar guerra com ele. Já que tu quer guerra, então eu vou me posicionar. Porque essa guerra você não vence, essa guerra você não ganha. Enquanto eu estiver na posição, é você quem perde, é você que vai sair envergonhado, é você que vai sair derrotado. Aleluia. Eu decidi me posicionar. Eu decidi. É assim na nossa vida. Quando a gente se decide, aleluia, não tem inimigo certo. O próprio Jesus vai dizer que a porta do inferno não prevalecerá contra a minha igreja. E eu sou igreja porque eu sou um membro, eu faço parte da igreja. Então a porta do inferno não vai prevalecer contra você. A porta do inferno não vai prevalecer contra a sua casa. A porta do inferno não vai prevalecer contra a sua família. Aleluia. Moisés se posiciona no alto, as mãos erguidas. Josué vai lutar contra os amalequitas. Os amalequitas é um povo hostil, é um povo inimigo de Israel. É um povo tão ruim que Deus decretou uma guerra em geração. Deus não vai se cansar até quando destruir esse povo, porque no momento de fragilidade atacou o povo dele. No momento de dificuldade atacou o povo dele. E a Bíblia vai dizer que Moisés está no monte e mantinha essa aleluia. Os israelitas venciam quando Moisés estava intercedendo, com as mãos levantadas, com o cajado.
o povo de Deus vencia. Mas quando Moisés se cansava e sua mão abaixava, o inimigo vencia a guerra. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Enquanto Moisés intercedia, o povo vencia. Mas quando Moisés abaixava suas mãos, o inimigo vencia. Isso aqui é algo que mexeu comigo e me chamou a atenção. Porque tem guerras que a gente só vai vencer quando a gente estiver na oração. Tem guerras que a gente vai vencer enquanto a gente estiver na posição. Aleluia. Eu sei que cansa. Cansa orar por aquele que está dando trabalho. Cansa orar por alguém que está dando trabalho dentro de casa. Às vezes o marido, às vezes o filho. Às vezes você quer deixar de orar e vou deixar na mão de Deus. E quando Deus está falando, ora mais um pouco. Aleluia. Luta mais um pouco. Insiste mais um pouco. E a gente é uma facilidade nos seres humanos abandonar, deixar. Enquanto Deus está falando, se esforça mais. Glória a Deus. Enquanto Moisés estava com as mãos abaixadas, o inimigo vencia. Tem guerra que a gente está perdendo por falta de negligência. Tem guerra que a gente está perdendo porque a gente não, aleluia, tem se cansado e tem deixado as coisas ir. Enquanto Deus está falando, continua com as mãos erguidas. Aleluia. Senhor, eu estou cansado. Senta então, ora sentado, ora de joelho, ora em pé. O importante é orar. Aleluia. Glória a Deus, você não pode deixar de orar, porque enquanto você deixa de orar, sua casa desfalece. Enquanto você deixa de orar, sua família desfalece. Enquanto você deixa de orar, seu filho desfalece. Aleluia, hoje é culto da família. E culto da família tem que ter oração. Enquanto tem oração, aleluia, tem vitória. Mas se deixar de orar, o inimigo vence. Está na Bíblia. Não é eu que estou falando. Porque tem guerra que a gente está perdendo. Porque tem guerra que a nossa casa está perdendo. Porque tem guerra que dentro da nossa família a gente está perdendo. Porque a gente está negligenciando. E quando a gente negligencia, a gente perde vitória. A gente perde batalha. E às vezes a gente deixa de lutar com as armas espirituais para lutar com as armas humanas. É física. forte. A gente quer questionar, a gente quer debater, a gente quer ir lá tirar satisfação, a gente está trocando, quer lutar com guerra física, guerra humana, mas só que Paulo vai nos dar uma lição. Paulo vai dizer que as armas da nossa milícia não é carnais, não é humana. A gente não vai pra guerra com a espada na bainha, não. A gente não vai pra guerra como o nosso exército vai, de fuzil, de pistola, não. A guerra do crente é oração. A guerra do crente é oração. A guerra do evangélico é oração. Paulo vai dizer, as armas da nossa milícia não é carnais, mas é poderosas em Deus para destruir fortaleza. Quando a gente decidir orar e lutar com as armas que o céu está depositando em nossa mão, fortaleza do mal está sendo destruída na sua vida. Aleluia, glórias a Deus. Gera motivo para toda a glória, porque quando você decidir orar, aleluia, aquilo que estava privando a sua vida vai ser destruído. Aquilo que estava atacando a sua família da parte do mal vai ser destruído, porque a oração, ela pode muito em seus efeitos. A oração do justo, ela tem um grande poder de destruir fortaleza, de destruir obra de feitiçaria, de destruir, aleluia, o inferno, de destruir o inimigo. As nossas armas ainda continuam sendo espirituais. Aleluia. Glória a Deus. É para destruir fortaleza. É para destruir o laço. É para destruir as armadilhas. Aleluia. Quando a gente decide orar, as fortalezas que o inimigo, o diabo se levantou, é destruída. Mas isso é com as armas espirituais. Isso é com as armas espirituais. Enquanto mais um pouco, só rodeia. É espiritual, aleluia. Hoje o culto está espiritual. É no âmbito espiritual que você vai vencer essa guerra.
É no âmbito espiritual que você vai vencer essa batalha. É no âmbito espiritual que você vai vencer, aleluia, o inimigo, aleluia, que tem tentado, aleluia, frustrar a sua casa, acabar com a sua família, destruir os seus projetos, destruir o seu sonho. Tem pessoa aqui que não consegue andar para frente, tem pessoa aqui que não consegue mais evoluir, porque o inimigo montou uma fortaleza cercando ele, impedindo ele de ir para frente, impedindo ela de ir para trás, impedindo ele de ir para o lado, impedindo ela de ir para o outro. Mas quando nós decidimos lutar com as armas espirituais, as fortalezas estão sendo destruídas aqui nessa noite. Eu não sei se você quer, mas nessa noite, a partir desse dia, começa a lutar com as armas que Deus colocou na sua mão, para você ver que aquilo que estava te cercando nessa noite está sendo destruído. Aquilo que estava cercando a sua casa, aleluia, da parte do inimigo, está sendo destruído hoje. Aquilo que estava cercando o seu filho, a sua família, da parte do inimigo, pela sua oração, pela sua intercessão, nessa noite as fortalezas do diabo está sendo destruído. A fortaleza de Satanás sobre a sua vida, sobre a sua casa, nessa noite está sendo destruído. Aleluia! Aleluia! Ai, irmão, você não está entendendo isso aqui não, irmão. Nós estamos em guerra. Nós estamos em guerra, a guerra é de geração em geração. O inimigo não vai cansar, aleluia, até te destruir. O inimigo, ele não cansa, ele não vai parar até te destruir, até te aniquilar, até destruir a sua casa, até destruir o seu casamento. O inimigo, ele não vai parar. O inimigo, ele não vai se cansar. O inimigo, ele não vai desistir. Prova, só lê em Gênesis até Apocalipse. Ele vai tentar de tudo para destruir a sua casa. Aleluia! Ah, Jesus. Oh, glória a Deus. Êxodo 14 vai dizer, Deus. Aleluia! Oh, Jesus, eu sinto a graça de Deus aqui. Oh, teve gente que estava perdendo guerra até hoje. Teve gente que não estava conseguindo enfrentar. Mas Deus está falando, comece a orar, comece a ungir, comece a profetizar dentro da sua casa, aleluia, que as barreiras que estavam te cercando, nesse momento há uma grande explosão aqui, aleluia, de muralha, de levante, aleluia. Aleluia! O Senhor pelejará por vós. É só ficar quieto. Não adianta discutir. Tem momento que é melhor se calar e esperar Deus agir. Não tenta agir com a tua força. Não tenta agir com o teu braço. Não tenta agir com a tua sabedoria. Não vai dar certo. O inimigo, ele é astuto. Ele tem diversas armadilhas para lutar contra a gente. A gente precisa entender que a nossa guerra é espiritual. E só vencemos guerra espiritual com armas espirituais. Aleluia! É por isso que talvez você até hoje está perdendo guerra. É porque você ainda não entendeu que enquanto você lutar com a tua força, você vai perder. Enquanto você lutar com a tua sabedoria, você vai perder. Mas quando você decidir se posicionar, ir para o monte, aleluia, para o seu quarto, ir para o lugar de intimidade, aleluia, é onde Deus vai agir em favor a sua oração. Aleluia! Moisés une o povo, traz o povo de volta. A contenda acaba, a briga acaba. Moisés está com a mão estendida, está vencendo. Enquanto ele está com as mãos arriadas, Amaleque, os inimigos vencem. Aí Arão e Ur pega uma pedra, coloca no chão e coloca Moisés assentado. E cada um segura a sua mão. Perceba que tem que ter uma união. Perceba que guerra só vence unidos. Não adianta eu lutar por uma causa e o pastor Osvaldo por outra. Verdade. A pastora Milena por outra. Mas quando nós três se unem, Aleluia!
quando nós decidimos se unir. Moisés está perdendo, o povo está perdendo. Cada um segura a sua mão, sustenta. A pedra está aqui e a pedra simboliza Cristo. Aleluia. É Cristo que está sustentando. É Cristo que está nessa guerra contigo. Glória Você a Deus. pode estar cansado. Talvez venha pensamento, aleluia, na sua mente de desistir, de parar, de retroceder, de recuar. Mas enquanto Cristo estiver no centro, você está vencendo essa guerra. Aleluia. Enquanto Cristo estiver a base, aleluia, a base é a coluna da nossa vida, da nossa casa, aleluia. O vento pode soprar, a água pode vir, a tempestade pode vir, mas aquele que edifica a sua casa na rocha, que simboliza Cristo, aleluia, a casa não cai, a família não cai, o casamento não cai, mas quando nós construímos nossa base na areia, o vento bate, as águas batem, a tempestade bate, a casa cai, a família cai. Aleluia. E tem coisas que a gente só vai vencer na oração. Aleluia. Tem coisas que a gente só vai vencer na oração. Vou te provar. Atos capítulo 12. Vai dizer que Herodes já tinha matado Tiago. Pedro estava na prisão. A Bíblia vai dizer que uma igreja orava fervorosamente. Enquanto uma igreja orava, Deus enviou o anjo e libertou Pedro da prisão. Aleluia. Me prova mais uma. Eu provo? Claro que eu provo. Ana orava, Ana insistia na oração. Teve uma vez que ela se levantou, se posicionou, se humilhou, orou ao Senhor. E teve um dia que a Bíblia vai dizer que Deus se lembrou de Ana. E Ana concebeu Samuel. E Samuel foi um grande profeta. É através da oração. É através da oração. É através da oração. O povo está vencendo. O inimigo foi derrotado. Acabou a guerra. Aí Moisés agora vai fazer uma atitude que mexe comigo e me chama a atenção. É aqui eu acabo. Moisés vai construir um altar e vai chamar: o Senhor é minha bandeira. Perceba que Moisés já está dando até um culto de ação de graça. Aleluia. Moisés levanta o altar em gratidão, porque Deus deu a vitória ao povo. Aleluia. Sabe, se eu fosse você, já dava até esse culto de ação de graça, em forma de gratidão. Sabe por quê? Aquilo que você não conseguia vencer, Deus está fazendo você vencer. Aleluia. Aquilo que você não conseguia, aleluia, guerrear com as suas próprias forças, Deus está falando: eu estou pelejando por você, eu estou pelejando pela sua casa, eu estou pelejando pela sua família. É culto da família, aleluia. Tem muita gente abandonando a sua casa, a sua família, mas em contrapartida tem pessoas que estão posicionadas. O filho pode estar no tráfico, a filha pode estar na prostituição, o marido pode estar na porta de barraca bebendo, mas tem alguém posicionado. Aleluia! Eu vou guerrear, eu vou lutar, eu não vou desistir, porque eu vou, mas o Senhor está comigo nessa peleja. Eu não estou pelejando sozinho. Por quê? Porque o Senhor está comigo nessa peleja. E a partir de hoje eu já dou meu culto de ação de graça, já levanto o altar dentro da minha casa, porque o Senhor é minha bandeira. E quando fala de bandeira, fala de identidade. A minha identidade é do reino de Deus, a minha identidade é do céu. Já que o inimigo quer guerra, aleluia. E teve um tempo quando a gente foi no culto, e algo que eu peguei de um pregador, e eu vou dizer isso aqui. Paulo, ele vai dizer aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18 ou 17, se me falei em memória: orai sem cessar. Tem momentos, se você deixar de orar, você vai morrer. Tem momento que você deixar de orar, sua casa vai morrer. Tem momento que você deixar de orar, a sua família, o seu casamento, a sua vida vai morrer, o seu ministério. Aleluia. O povo declarou guerra. Os amalequitas disseram: eu vou guerrear, eu vou destruir. E Moisés: já que tu quer guerra,
orar, vamos guerrear. E nessa noite a palavra para a sua vida é: ou você ora ou você morre. Ou você ora ou você morre. Porque o inferno já declarou guerra contra a sua vida. O inferno já declarou guerra contra a sua casa. O inferno já declarou guerra contra o seu sonho. E nessa noite, ou você se posiciona para orar, ou você vai morrer. Aleluia. Só há duas opções: ou ora ou morre. Ou ora ou morre. Qual é a atitude que tu toma nessa noite? Aleluia. Qual é a posição que tu toma nessa noite? O inimigo declarou guerra. O diabo declarou guerra. Ele não vai desistir. Ele não vai parar até te matar. Ele não vai parar até te destruir. Declara guerra com ele também. Aleluia. Já que tu quer guerra, vamos guerrear. Mas a minha guerra é através da oração. Enquanto você se posiciona para orar, Deus está declarando vitória para a sua vida. E assim eu agradeço minha oportunidade.